Pelo quarto dia seguido, Goiás registra mais de 2.000 casos de Covid-19. E o atraso no fornecimento das doses indianas pode adiar plano de vacinação. O prefeito de Catalão, Adib Elias, é transferido para a UTI de um hospital em São Paulo. Ele está com Covid-19. E ainda, depois de 11 dias, bombeiros suspendem as buscas por idosa que desapareceu em Niquelândia. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 7h15. Começo te contando que os bombeiros encerraram as buscas pela idosa que desapareceu em uma região de matas em Niquelândia, no norte do estado. Isso há quase 2 semanas e os bombeiros não receberam nenhuma pista. Em 11 dias de buscas, bombeiros de Goiás e do Distrito Federal percorreram quilômetros no meio da mata, atrás da dona Romilda, e não acharam nada. Nem do alto, com helicóptero e drone, nem no chão, com cães farejadores, foi possível encontrar sequer uma pista da idosa de 72 anos. Por isso, a força-tarefa de buscas foi desmontada. Segundo os bombeiros, a equipe em Niquelândia continua à disposição para começar novas buscas, caso apareça alguma pista que indique o paradeiro da dona Romilda. Continuam as equipes locais, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Civil e Polícia Militar de Goiás. No dia 3 de janeiro, Romilda de Fátima Santana saiu para fazer caminhada na região da Fazenda Rio do Peixe, onde mora, e não apareceu mais. A cachorrinha que acompanhava a idosa voltou para casa sozinha, 3 dias depois. Os filhos e o marido da idosa continuam pedindo ajuda. Se tiver alguma informação que possa nos ajudar a localizar a minha mãe, a Romilda, que por favor nos procure, ou procure a Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar, através do 193, 197 ou 190, para que nós possamos localizar o quanto antes ela. E 2 pessoas morreram em um grave acidente na BR-020 em Posse, na região nordeste de Goiás. O Marcos Moreira está ao vivo agora de Lusiânia com todos os detalhes. Ei, Marcos, boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, ótima noite a todos que nos assistem. Tiago, esse acidente aconteceu na BR-020, próximo ao povoado de Rodovilândia, que fica em Posse, como você disse, na região nordeste. 3 carros de passeio se envolveram aí nessa colisão e 2 deles bateram de frente com um caminhão carregado com frascos de soro fisiológico. A carga, inclusive, ficou totalmente espalhada pela pista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia bastante no momento da colisão, que pode ter contribuído para a batida. Num dos carros tinham 3 passageiros. 2 deles, infelizmente, morreram na hora com o impacto da batida. A terceira pessoa foi encaminhada para o hospital de Posse e apenas com ferimentos leves. Já os outros condutores dos outros veículos também tiveram apenas ferimentos leves e todos passam bem. Tiago. Obrigado por sua participação, Marcos. E agora a gente segue com notícias da capital, porque já é definitivo. Rogério Cruz tomou posse hoje como o prefeito de Goiânia. Na cerimônia, na Câmara de Vereadores, se emocionou ao falar de Maguito Vilela. Afirmou que vai cumprir o plano de governo proposto na campanha. Estavam presentes o governador Ronaldo Caiado, secretários, vereadores e convidados. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia ficou lotado. Teve gente sem máscara e com a proteção usada de forma errada. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, leu o documento de extinção de mandato do prefeito Maguito Vilela em função do falecimento. Declara extinto seu mandato no cargo de prefeito de Goiânia. Na sequência, o prefeito empossado Rogério Cruz reforçou o juramento. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Assinou o termo de posse e foi declarado o prefeito de Goiânia por 4 anos. Eu já afirmei por várias vezes que seria um fiel soldado do prefeito Maguito e assim continuarei. Ao executar o plano do governo que construímos juntos, quero fazer por Goiânia tudo aquilo
o que Maguito sonhou e projetou. A Câmara Municipal de Goiânia disse que atuou para garantir o cumprimento de todos os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus, como o uso obrigatório de máscara e oferta de álcool gel. Bom, e uma família foi feita refém durante um assalto em Anápolis hoje. A Liz Mendes chega agora ao vivo com todos os detalhes. Oi, Liz, boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa família disse para a polícia que os bandidos chegaram à casa por volta de 8 horas da manhã e que eles mantiveram toda a família refém por cerca de 4 horas. Disseram também que eles estavam armados com a pistola calibre 38 e que eram muito violentos. Eles também conversaram com a gente para contar um pouco do que foram essas horas de terror. Vamos ouvir. Eu quero cofre. E não tem cofre lá em casa. Tem nada. Nem espingarda, nem nada. O que tinha era espingardinha de chumbo. E aí eles já começaram a meter o revólver em mim, me machucou, me bateu, e querendo esse tal do cofre. E foi virando a casa e foi pegando os tem tudo. Eles, na fuga, levaram o carro da família com diversos pertences e eles bateram o carro da família em um poste, tentaram fugir. Um foi logo capturado, o outro saiu pulando muros das casas ali na Redondeza e cometendo mais crimes. Vamos ouvir o que a polícia disse sobre o desfecho desse caso. Nós determinamos que eles deitassem no chão. Fizemos o procedimento de abordagem, busca pessoal, sendo que durante a busca pessoal foi localizada aí 4 celulares roubados dentro do bolso do criminoso e além de objetos de valor, e dinheiro e também algumas munições calibre 38. Os 2 homens foram capturados e trazidos aqui para a central de flagrantes. Eles estão presos e a caminhonete e os objetos da família foram recuperados pela PM e devolvidos aos donos. Tiago. Obrigado por sua participação, Liz. Vamos para o intervalo comercial e a seguir a gente fala que o Instituto Butantan cancela acordo com municípios goianos que queriam comprar doses da Coronavac. É um minutinho só, fica por aí. Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera para te contar que está chegando a hora do Enem. Mas este ano, o desafio será ainda maior para os estudantes. Além do conteúdo das provas, os candidatos ainda devem ter cuidado e muito cuidado com a contaminação pelo coronavírus. O Saulo quer ser médico, o caminho até lá passa pelo Enem. E desta vez, se preparar para o exame se tornou um desafio ainda maior para ele. Eu não estava preparado. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar por conta própria. Por conta própria não, estudar em casa, Então, eu já sabia que eu iria ter essa dificuldade assim que já veio a notícia de que a gente teria que ficar isolado em casa. Essa turma não se reunia assim faz tempo, mas o último aulão foi presencial, seguindo todos os cuidados. O João Vitor está otimista para o Enem, ele também quer cursar medicina. A prova que eu já venho estudando há algum tempo, E eu sinto que teve um esforço meu e por parte de todos os alunos para poder estar estudando, mas eu sinto que eu posso conseguir sim. A prova do Enem é uma espécie de linha de chegada para esses estudantes que estão terminando a corrida do ensino médio. E as últimas voltas não foram fáceis para eles, que muitas vezes tiveram que estudar sozinhos, longe dos colegas e até dos professores. Nessa reta final da disputa por um lugar no pódio, uma vaga na faculdade, não adianta só pisar no acelerador dos estudos. É preciso ter calma e muita concentração. Grandes pilotos, Lewis Hamilton é um exemplo clássico. Perceba que ele não conversa com ninguém antes das provas. Coloca lá um fone e fica concentrado. É muito recomendável que o aluno não faça diálogos com
com outras pessoas, assim, bem próximo à prova, que ele fique mais quieto, que ele fique mais concentrado. Com a pandemia do coronavírus, as escolas tiveram que se adaptar, mas nesta escola em Aparecida de Goiânia, o número de carteiras não foi reduzido. E como dá para perceber, tem pouco distanciamento entre elas. Aqui todo mundo vai ter que medir a temperatura. Em Goiás serão 578 locais de prova, 91 só na capital. O INEP, responsável pelo Enem, garante que seguirá regras para evitar a contaminação pela Covid-19, como manter a ocupação só de 50% da capacidade de alunos da sala, disponibilizar álcool gel nos locais de prova, salas exclusivas para grupos de risco e espaçamento entre as carteiras. O uso de máscara será obrigatório durante a prova e o candidato não pode esquecer de levar um documento com foto e caneta preta de tubo transparente. A Secretaria Estadual de Educação explicou que fez toda a limpeza exigida pelo INEP para receber os estudantes nos locais de prova. No domingo, os portões vão estar abertos às 11h30 da manhã e fechados à 1h da tarde. Não vai se atrasar, hein? Boa sorte. Pelo quarto dia seguido, Goiás registrou mais de 2.000 casos de Covid-19. O estado já tem 327 mil casos, a gente acompanha agora esses números, e são 7.072 mortes. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.113 novos casos. E o número de mortes dobrou de ontem para hoje, foram 52 óbitos. Situação realmente preocupante. E olha, esse grande aumento de casos de Covid está deixando as autoridades em alerta. Pela primeira vez, o secretário de Saúde do Estado admitiu: Goiás já vive uma segunda onda do coronavírus. Os números de internações por Covid em Goiânia dão uma ideia de como a doença tem avançado. No começo do mês, 59% dos leitos de UTI estavam ocupados. Agora, já são 72%. Para especialistas, isso é resultado do relaxamento de medidas de prevenção e de aglomerações nas festas de fim de ano. As consequências nós já estamos colhendo. Quando a gente olha os números para Goiânia, especialmente, nós observamos uma queda acentuada em novembro, mas infelizmente nós não zeramos. Janeiro já está se configurando como uma situação muito preocupante. Os hospitais voltam a ter um volume de internação muito significativo. O problema também atinge o interior do estado. Em Catalão, na região sudeste, não há mais leitos de UTI nas redes pública e privada. Para tentar conter mais infecções, a prefeitura publicou um novo decreto, proibindo reuniões presenciais e permitindo que lojas, restaurantes e bares fiquem abertos somente até às 9 da noite. Outra cidade que voltou a ter aumento nos registros foi Caldas Novas. Um dos principais destinos turísticos do estado teve ruas cheias no último Réveillon. O resultado veio nessa semana. Somente na terça-feira, a Secretaria de Saúde contabilizou 64 casos de Covid, um recorde desde o início da pandemia. Isso apenas entre os moradores, sem contar os turistas. Pela primeira vez, a Secretaria de Saúde confirmou uma segunda onda em Goiás. Goiás está dentro da segunda onda e nós precisamos ter consciência que essa segunda onda ela pode vir com uma variante de cepa de vírus, né, que tende a ser mais transmissível do que a primeira. A Secretaria de Saúde de Goiás reforça que neste momento a população precisa levar ainda mais a sério as medidas sanitárias. Olhem as notícias de Manaus, reflitam, tenham um pouco de empatia e aquilo pode acontecer aqui caso, como cidadãos, nós não tenhamos a consciência e as ações necessárias. E a indefinição sobre a data da chegada das doses da vacina contra a Covid-19 mobiliza entidades no estado. A Federação Goiana das Indústrias e a OAB anunciaram ações para comprar vacina para suas categorias. Enquanto isso, o Instituto Butantan cancelou o acordo com os municípios goianos, que também queriam comprar as doses. Esse é um dos 3 locais onde os moradores de Jataí devem ser vacinados contra a Covid-19. Mas ainda falta o principal, a vacina.
Um avião brasileiro foi buscar na Índia 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Mas hoje o Ministério das Relações Exteriores informou que o cronograma de entrega vai atrasar. Mesmo sem previsão de chegada, Goiás já está com tudo pronto. Hoje o estado recebeu um novo carregamento com mais de 970 mil kits de seringas e agulhas que serão usadas na imunização. Ontem mesmo iria partir o avião para a Índia e que nós chegaríamos hoje com as vacinas. Agora foi adiado. Vamos cada um ter a noção de que se nós não nos cuidarmos, nós vamos disseminar cada vez mais e aí sim poderá chegar um colapso que não será apenas no estado de Goiás, pode ser no Brasil todo. A Agência Goiana dos Municípios estava tentando negociar por fora a compra da vacina do Butantan em São Paulo. Mas essa compra não vai mais acontecer. O Instituto suspendeu todos os acordos com as prefeituras porque vai entregar as doses para o Ministério da Saúde. A AGM disse que ainda não foi notificada dessa decisão. Com todo esse impasse, entidades de classe anunciaram hoje mobilizações para garantir a vacina para suas categorias. A Ordem dos Advogados do Brasil disse que deve buscar fornecedores de vacinas contra o coronavírus que não estejam concorrendo com o poder público, somente a quantidade necessária para a advocacia e sem prejuízo à sociedade civil. Só aqui no estado são 60 mil advogados inscritos na ordem e ao todo 200 mil dependentes que podem ser vacinados. Então agora a gente começa ações para buscar a vacina da Covid de forma universal para os 27 estados, através de um comitê que foi criado. A ideia é que consigamos imunizar os advogados e seus dependentes. O projeto é que essa campanha seja nacional e agora nós assumimos a coordenação para que a gente consiga imunizar aí esse universo de 1.300.000 advogados e seus dependentes. A Federação das Indústrias de Goiás comprou 2 ultrafreezers que podem armazenar até 125 mil doses. Os equipamentos podem refrigerar vacinas da Pfizer e da Moderna, que precisam de temperaturas bem baixas. A FIEG também pretende comprar vacinas para imunizar os trabalhadores da indústria. O Rogério morou muitos anos em Goiânia, mas há 20 anos está nos Estados Unidos. Hoje trabalha em um hospital da Califórnia, onde já recebeu as 2 doses da vacina da Pfizer. A única reação que eu tive foi enxaqueca. Um pouquinho de dor de cabeça, não podia olhar direto na luz, um pouquinho de dor no ombro. Por um dia, né? Depois disso, não mais. A segunda, não tive nenhuma dor. E nos últimos dias, todos nós temos sofrido com a notícia que chega do Amazonas, onde os hospitais entraram em colapso e ficaram sem oxigênio. Hoje, pacientes de Manaus começaram a ser transferidos para outros estados. Goiás ofereceu ajuda e já montou uma estrutura para receber os doentes. A crise está instalada a quase 2.000 quilômetros aqui de Goiânia. As imagens do desespero vêm de Manaus. Agora tem que fazer campanha para todo mundo comprar oxigênio! Em vez de corpo, não fica trazendo para lá e para cá as coisas que precisam o hospital e os enfermeiros que precisam. Para que vai ficar levando corpo para lá e para cá? Como é que vão aguentar corpo para lá e para cá dentro de um avião? Com os hospitais de lá lotados e sem oxigênio para atender os pacientes, o governo do Amazonas começou hoje a transferir os doentes. São 235 pacientes que precisam deixar Manaus urgentemente, mas o Ministério da Saúde disse que conseguiu 149 leitos para fazer a transferência. Os primeiros 9 doentes foram levados de avião para Teresina, no Piauí. Para Goiás, já está certa a vinda de 20 pacientes, mas o governo daqui ofereceu mais vagas. Goiás ofereceu 120 leitos. Isso tudo muito bem organizado. Sabemos que desafios outros virão. Sabemos que nós temos um nível ascendente neste momento. Passamos de 54% para 64% da ocupação dos leitos. A transferência não é algo assim tão simples. Os pacientes só podem fazer a viagem
se tiver balões de oxigênio disponíveis. Caso contrário, eles podem morrer durante o voo. Afinal, a viagem é bem longa. São 3 horas e meia de duração de Manaus até aqui. Para não ter contato com os passageiros, o avião vai descer no antigo aeroporto da capital. 13 ambulâncias do SAMU foram reservadas para o transporte. Já foram plotados os locais, a rota, né? Nós estamos fazendo uma preparação para que haja um suporte para ter atendimento para até 2 vítimas ao mesmo tempo. Então, para isso, eu fiz um reforço na quantidade de oxigênio das viaturas e na quantidade de insumo, como máscaras e tudo mais. O atendimento será feito no prédio recém-inaugurado do Hospital das Clínicas, da UFG. Os doentes de Manaus vão ficar nessas enfermarias, cada uma com 2 vagas. São pacientes de moderada evolução da doença e, com isso, eles não terão necessidade inicialmente de UTI. No entanto, estamos prontos para a oxigenoterapia dentro das enfermarias e, no caso de agravamento, esses pacientes poderão ser conduzidos para leitos de unidade de terapia intensiva. O Hospital das Clínicas cede a estrutura e os leitos, e o governo de Goiás oferece os profissionais de saúde. Para o governador Ronaldo Caiado, essa ajuda não vai comprometer o atendimento aos goianos com Covid e nem trazer riscos à população pelo fato do Amazonas já ter confirmado um caso de nova variante do coronavírus. Cepas, nós já temos várias cepas. Várias. Então, precisa desmistificar essa tese. Não é a cepa de Manaus. É a cepa da Espanha, a cepa dos Estados Unidos, é a cepa da Inglaterra. É a cepa do mundo inteiro, as mutações virais, elas acontecem. Eu acho que nós precisamos, neste momento, sermos solidários. Os desafios são feitos para nós, líderes, assumirmos e termos responsabilidade do que nós estamos fazendo. Não é cruzando os braços e deixando as pessoas lá na China e deixando as pessoas morrendo em Manaus. Numa rede social, o prefeito de Aparecida disse que também pode ajudar. Gustavo Mendanha determinou que 10 leitos de UTI do Hospital Municipal fossem colocados à disposição de Manaus e do Amazonas. Aparecida tem 110 vagas para tratamento intensivo da Covid. A taxa de ocupação no município nesta sexta é de 36%. Foi transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo o prefeito de Catalão, Adib Elias. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 no último fim de semana. O Bruno Dourado tem as informações. Oi, Bruno, boa noite. Olá, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o último boletim divulgado, o prefeito de Catalão, Adib Elias, de 68 anos, segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O boletim não apresentou detalhes dessa transferência para a UTI. Nós procuramos a prefeitura e também a assessoria de imprensa do hospital, mas até o momento a gente não teve outras informações. Agora, uma última informação, Tiago. O vice-prefeito da cidade, João Bessa, de 69 anos, também do grupo de risco, foi diagnosticado com a Covid-19 hoje. Essa informação foi confirmada pela prefeitura. Ele apresentou apenas sintomas leves. Catalão tem hoje 4.205 casos confirmados de Covid, 40 só nas últimas 24 horas, Tiago. Infelizmente, 94 pessoas morreram pela doença. Agora a gente fala de Três Ranchos, cidade vizinha a Catalão, porque depois de Catalão, a cidade anunciou hoje um decreto com medidas para conter o avanço da Covid-19. Esse decreto foi assinado hoje à tarde, começa a valer a partir do dia 18, próxima segunda, e vai até o dia 4 de fevereiro. O famoso Lago Azul, conhecido como Prainha, segue interditado. Cultos, missas, eventos religiosos estão proibidos na cidade. Ficou proibido também o aluguel de casas de lazer, hotéis e pousadas. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 10 da noite. São medidas, então, adotadas pela Prefeitura de Três Ranchos, dado aos casos que estão aumentando na cidade vizinha, Catalão. A gente segue acompanhando, Tiago, infelizmente, essa triste notícia, né, de casos que estão aumentando na região de Catalão. Volto com você. Triste demais. Obrigado, Bruno, por sua participação. E agora a gente alivia um pouco, porque a bicharada anda solta por Goiás. No sudoeste, 3 bichos chamaram muito a atenção. Repara só nesse tamanduá todo tranquilão no telhado de uma casa em Montevidéu. O bichinho passou o dia aí em cima e até tirou um cochilo do lado do gato.
O pessoal, então, chamou os bombeiros para resgatar o animal. Deu um pouco de trabalho, mas tudo certo. Ele foi resgatado e solto numa mata. Em Caiapônia, um lobo-guará foi visto passeando tranquilamente pelas ruas da cidade hoje de manhã. Ele passou na frente de uma agência bancária, no Ministério Público e depois seguiu pela rua até achar uma área de mata. E nesta tarde, na zona rural de Rio Verde, uma vaca atolada que deu trabalho para a equipe dos bombeiros. Eles tiveram dificuldades para tirar o animal da lama. Os bombeiros informaram que a vaca ficou muito cansada, já que tentou sair do barro. Depois do resgate, ela levou um banho de água. Para ficar limpinha, né? A bicharada chamando a atenção aqui no estado. E a nossa imagem do dia é de Doverlândia, onde um motorista registrou o momento em que uma carreta caiu no córrego porque a ponte desabou. O caminhoneiro passava bem devagar pela ponte que fica na zona rural de Doverlândia. Chegou a atravessar uma parte do veículo, mas a estrutura de madeira não suportou o peso da carreta, que estava carregada de calcário. Imagens impressionantes. A traseira da carreta caiu dentro do córrego, puxando a cabine. Produtores rurais da região ajudaram a resgatar o motorista e a retirar a carreta do córrego. Felizmente, o motorista teve apenas arranhões. A Prefeitura de Doverlândia disse que começou um projeto para construir uma nova ponte em caráter de urgência. Enquanto isso, os próprios produtores rurais fizeram um desvio próximo ao córrego para não prejudicar o trânsito na região, que é grande produtora de grãos. O motorista teve uma baita sorte, né? E assim a gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje, agradecendo demais você ter passado a semana inteira aqui com a gente. Uma boa noite para você. Estamos indo embora com imagens de Lusiânia. Até segunda, pessoal. Tchau.